Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, neste momento eu venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de vós, e neste momento eu abençoo vocês com a continuação dessa série que tem por tema a predestinação do Eterno. Esse é o 6º estudo. E a base desse nosso estudo se encontra em Romanos, capítulo 16, verso 25, que está escrito: Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta, que nunca foi revelada no passado. Glória a Deus. Primeira pergunta: o Evangelho do Eterno foi transmitido aos nossos pais por meio do quê? O Evangelho do Eterno foi transmitido aos nossos pais por meio do quê? Então, de acordo com a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 21, capítulo 4, verso de 1 a 4, capítulo 8, verso 20 ao 22, capítulo 13, verso 18, capítulo 15, verso 9 ao 12, verso 17 ao verso 21 do capítulo 15 e capítulo 22, verso de 1 ao verso 19. Então, todos esses capítulos, queridos, eles são de Gênesis, tá bom, amados? Então, de acordo com todos esses textos maravilhosos da palavra, a palavra vai estar nos revelando que realmente o Eterno, ele revelou aí o seu evangelho exatamente por meio dos símbolos, tá, amados? Então o evangelho aos nossos pais foi realmente transmitido por meio dos símbolos. Que símbolos, né? Realmente aí os animais, né? Então você vê que os animais que foi exigido, foi pedido da parte realmente de Deus, né? Que eles viessem realmente trazer os animais, que esses animais era realmente para ser sacrificado. Então todos aqueles animais, eles eram para ser sacrificado, que tanto o animal quanto o seu sacrifício era uma representação de algo, certo, querido? Representava algo. Que exatamente esse significado que não foi realmente aí passado para os nossos pais, certo? Então o evangelho foi transmitido a eles realmente por meio de símbolos ou simbologia, certo, amados? Então vamos lá. Segundo, os significados desses símbolos foi revelado a eles. Os significados desses símbolos foi revelado a eles. Romanos capítulo 16, verso 25, Colossenses capítulo 1, verso 25 ao 26. Então a palavra de Deus, ela nos revela, foi o que eu acabei de comentar para vocês. Então não foi revelado a eles realmente os significados desses símbolos. Terceiro, os significados desse evangelho foi revelado ao seu povo por meio de quem? Os significados desse evangelho foi revelado ao seu povo por meio de quem? Ou seja, o seu povo aqui já do Novo Testamento, tá, queridos? O povo de Deus já daqui do Novo Testamento. Então, foi revelado, então o significado desses símbolos foi revelado por meio de quem? Então, Romanos capítulo 16, verso 26, Efésios capítulo 3, verso 3 ao 5 e Colossenses capítulo 1, verso 26. Então, a palavra, ela nos revela claramente que realmente os significados realmente desses símbolos foi transmitido por meio de seus apóstolos e profetas, certo, amado? Então essa revelação foi transmitida ao povo do Senhor, aqui já do Novo Testamento, exatamente por meio de seus apóstolos e profetas, certo, amados? Quarta pergunta: com base na revelação desse evangelho, Jesus foi predestinado para ser o quê? Com base na revelação desse evangelho transmitido pelos apóstolos e profetas,
Jesus foi predestinado para ser o quê? Então, Efésios capítulo 1, verso 7 ao 10, capítulo 3, verso 9 ao 11, capítulo 1, verso 15 ao 17. Então a palavra de Deus, ela nos traz um esclarecimento que Jesus ele foi predestinado para ser o fundamento de tudo que viria à existência, né? Foi o que nós comentamos ontem com vocês, né? Apenas uma sequência, né? Uma pergunta de uma sequência do estudo que nós tivemos ontem, né, amados? Então Cristo ele foi realmente predestinado para ser aí o fundamento, né, realmente de tudo aquilo que realmente viria à existência, certo, amados? Então, quinta e última pergunta: a predestinação de todos foi concluída em quem? A predestinação de todos foi concluída em quem? Efésios capítulo 3, verso 1 ao capítulo 1, verso 3 ao 10, capítulo 3, verso 1 ao 11, Colossenses capítulo 1, verso 26 ao verso 29. Então, realmente, a palavra ela nos revela que essa predestinação ela foi concluída, ou seja, a predestinação de todos foi concluída em nosso Senhor Jesus Cristo, certo, amados? Foi exatamente o que nós estivemos comentando hoje com vocês, né? Com referência ao quinto estudo, que foi isso que nós tratamos, e aqui nós estamos dando apenas uma pequena continuação, certo, amados? Somente desse detalhe muito importante com referência a esse ponto, né, a questão da predestinação, que ela foi realizada realmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por ela ser realizada em nosso Senhor Jesus Cristo, todos foram realmente predestinados nele, certo, amados? E olha que maravilha, continuando aqui mais detalhes explicativos nos textos esclarecedores, que está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Isso está registrado em Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 6, tradução de Bíblia, nova versão internacional, tá, amados? Então veja aí esse detalhe explicativo nesses textos esclarecedores, aonde realmente acabei de comentar para vocês, né, amados? Então você vê uma relação aqui, resumidamente, né, Paulo tratando a respeito desse ponto, e aqui Paulo ele deixa bem claro, né, que realmente esse projeto sagrado realmente ele foi realizado realmente para acontecer exatamente em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então todos os objetivos de Deus foram concretizados exatamente no amado Filho de Deus. Então, queridos, espero que realmente vocês aí tenham compreendido um pouco mais, né, realmente sobre desse assunto maravilhoso. E amanhã, se o Senhor nos conceder a oportunidade, nós estaremos trazendo um pouco mais de detalhe sobre este assunto maravilhoso. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.